Eu creio que você vai entender essa palavra, uma palavra simples, não muito longa. Essa palavra o Senhor me deu ontem. Acho que é a unção da Praça 2. Estava na Praça 2 dentro do carro. E eu estava, minha esposa saiu para fazer umas compras aqui para a igreja e eu estava escrevendo. Fiquei no carro, né? Que andar com mulher não dá. Meu irmão, ela roda muito. Eu falei, vou ficar no carro. E Deus foi me dando. Fiquei 1 hora, 2 horas, minha mulher lá. Eu falei, não sabia se louvava, se agradecesse a Deus. Que brincadeira não. Ô mulher, para andar em loja, entrar aqui, ver preço, não dá para mim. E Deus me deu essa palavra. Filipenses 3, eu vou ler até o versículo 12, o versículo chave é o 12, e a gente vai debater. Vamos começar do 1, para você entender. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Paulo falando dele, hein? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei fariseu, fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Versículo chave, vou ler agora. Não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Curva sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Amigo Espírito Santo, tu estás aqui presente. Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, fala em cada coração essa noite. Que nós venhamos a crescer em Ti, Espírito Santo. Que nós venhamos a aprender contigo. Toma teu principal lugar nesse culto, em nome de Jesus. Eu ia pregar em Números 25, né? Sobre zelo. Uma palavra tremenda até que o apóstolo deu. Eu vou deixar para a próxima semana. Deus me deu essa palavra aqui. Eu queria falar algumas coisas para você. Nesse texto, Paulo, ele fala um pouco, ele abre um pouco da sua vida logo no início. A gente vê nos primeiros versículos que ele mostra, né, algumas coisas, mas ele fala uma coisa tremenda. Ele fala para nós guardássemos dos cães, dos maus obreiros. Como eu falei na semana passada sobre Gálatas, né, existiam falsas heresias, né, queriam colocar ritos dentro da igreja. Os judaizantes, aqui era a mesma situação. Quem são os judaizantes? Eram os judeus cristãos que queriam continuar a lei, né, mas Cristo aboliu a lei. Eles queriam fazer uma mistura, né? E Paulo, ele falou bem claro nesse texto,
mais uma vez, rebatendo os falsos obreiros, os cães, né? Cão, quando ele fala aqui, não é pessoa má não, eram pessoas que estavam infiltradas, passando heresias, ritos, coisas que já tinham caído com a vinda de Cristo, né? Mas ele fala aqui uma coisa tremenda. Paulo, quando ele fala aqui da lei, né? Quando eu estou falando, né, os ritos que tinha na lei, não esqueça que Paulo, um dia foi Saulo. Paulo, ele fala bem claro o que ele era. Paulo fala que foi circuncidado no 8º dia. Paulo fala que ele era hebreus de hebreus, da tribo de Benjamim. Paulo fala que ele, pela lei, ele era irrepreensível. E com zelo, devido a isso tudo, por ele ser isso tudo, por ele ser da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, circuncidado no 8º dia, nós sabemos que ele aprendeu com Gamaliel, aquela coisa toda. Ele era fariseu, irrepreensível, olhando só para o que aprendeu. Devido ao zelo, por ele ser tudo isso, perseguidor da igreja. Perseguidor da igreja. O que levou Paulo a se sentir perfeito, a ponto de perseguir o que era de Deus? O que levou Paulo a se sentir perfeito? A confiança na carne. Versículo 4 desse texto vai falar, ele fala bem claro: eu confiar na carne, muito mais eu. Ou seja, ele achava, e isso é um problema para os crentes, que era completo em Deus. Ele achava que já sabia de tudo em Deus. Ele achou que alcançou a Deus, era irrepreensível. Só que ele era irrepreensível, ele fala que andava na carne. E eu na carne ainda muito mais. Ele descobriu uma coisa, que Deus tem muito mais, coisas muito mais além do que aquilo que ele sabia. Paulo, ele começa a entender ali que ele não alcançou a Deus. Se ele alcançou a Deus verdadeiramente, se ele verdadeiramente entendeu que chegou ao ponto máximo de Deus, ele não teria perseguido aquilo que Deus colocou. Ele discerniria, ele guardaria a igreja, ele não perseguiria aquilo que Deus criou. E quando ele teve esse entendimento, ele acordou. A pior coisa do crente é saber que ele sabe tudo, é acreditar que ele entende de tudo e ele sabe tudo. A pior coisa do crente, ele acha que sabe tudo porque ele decorou a Bíblia, os versículos, triciclos, quadriciclos, sei lá que nome que você vai dar. Você é um fariseu. O fariseu também fazia a mesma coisa, e Deus aboliu isso tudo. Presta atenção uma coisa. Existe uma diferença, eu quero falar isso, no que é escrito e no que é falado. Não é o que é compartilhado em palavra de Deus, e aquilo que é compartilhado numa conversa com Deus. Uma completa a outra. Presta atenção, você pode decorar a Bíblia, mas se você não buscar a face de Deus, que é uma pessoa, não adianta de nada. Existe uma diferença. Existe uma diferença. A palavra, ela te conduz para o céu, ela te ensina. Mas a conversa com Deus se faz um amigo. Você tem relacionamento com Deus, faz você obedecer, você ir para o céu. Mas Deus quer ter comunhão com você, quer ter relacionamento com você. Paulo achava que sabia tudo, porque ele sabia toda a lei, de qual salteava. Ficou irrepreensível a ponto de perseguir aquilo que era de Deus, porque ele achava que alcançou a Deus em toda a sua plenitude. O grande problema hoje, e que eu vejo dentro das igrejas, que você faz a pessoa crer em Deus, aceitar a Deus, crer em Cristo, aceitar a Cristo, mas não ensina a buscar a Cristo. Senão a igreja estaria cheia de gente orando, buscando. Você crê, você aceita, mas você não busca como deveria buscar. Eu também, todos nós. Paulo, se ele buscasse mais a Deus,
É porque ele era irrepreensível, ele achou que chegou no teto, mas sabia, irrepreensível, e ele começa a ver que ele estava carnalmente andando. E ele fala logo no início do Espírito, que andava em Espírito agora. O grande problema nosso é isso. E a única forma de nós sairmos da nossa perfeição humana, presta atenção, nós nos achamos às vezes muito perfeitos. Saímos da nossa perfeição humana e entendemos o que o homem na sua imperfeição na presença de Deus é através da busca. Você vai reconhecer o que verdadeiro é um homem, é da dependência de Deus. Quanto mais você busca a Deus, mais imperfeito você se reconhece e dependência dele. Paulo se achava tão perfeito, mas tão perfeito, que ele, quando teve encontro com Deus, ele viu que ele não sabia nada. Está dando para entender o que eu estou falando aqui? Paulo só entendeu a passagem dele da carne para o Espírito quando ele buscou. Quando ele teve um encontro e teve um diálogo, uma conversa, um relacionamento. Quando ele perdeu a visão, Deus falou com ele. Dali começou uma busca incessante de Paulo. Foi o que Davi viveu também. Salmo 63, eu vou falar aqui uns versículos. Eu quero que você entenda que para Deus não é só esse buscar aí. Eu vou falar por que você busca a Deus. O principal ponto, eu queria que você entendesse essa noite. Você vai pensar 1000 coisas. Davi, ele fala num versículo, Salmo 63, eu estou dando exemplos que, se você ver Salmos, Davi sempre vai falar de busca. Salmo 63, versículo 1 diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, e minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, como uma terra seca, exausta e sem água. E depois lá no versículo 8 ele fala a mesma coisa: a minha alma pega-te a ti, a tua mão direita me sustém. Você vai ver Davi em buscar, foi o que Paulo entendeu. O que Paulo estava dizendo aqui era, com Davi era a mesma coisa, é buscar a Deus, não é buscar a Deus só no momento, você tem que buscar a Deus no momento teu, que você vai ter uma experiência com Deus, que você pediu de milagre, um momento de cura, um momento que você pediu, Deus abriu a porta, um momento que você pediu pela sua família, Deus trouxe tua família, um momento que você buscou tanto pelo teu ministério, e bom, aconteceu, mas Deus fala, buscar, eu não posso parar de buscar. O crente que é de Deus e filho de Deus não para de buscar, é incessante isso, não pode parar. Não é só por um momento, eu consegui, parei de vir à igreja de orar, no momento de oração parei, que agora eu consegui, eu vou trabalhar, consegui a porta de emprego. O grande problema é isso, que a gente não passa. A gente crê, quando você pergunta todo mundo, você crê em Cristo? Creio. Você aceitou a Jesus? Aceitei a Jesus. Como é que você busca Ele? Você escuta um silêncio, igual o gafanhoto. Quando você vai ver a vida de busca e oração e leitura da pessoa, está longe. Por que o buscar? O que me faz entender e sair da perfeição com os homens e ver a minha imperfeição com Deus é a busca. Davi ele falou isso, 1 de Crônicas, capítulo 28. Hoje é o momento de ser, eu quero passar isso para você. De repente você pensa que buscar é para conseguir as coisas. Não é, você vai entender. De repente você entende que buscar é só agradar o coração de Deus. Também é. Mas tem muito mais além. O que Ele quer fazer com você, você vai entender. 1 de Crônicas, capítulo 28, versículo 9, Davi lhe fala, você não precisa abrir não. Olha só como é uma coisa tão séria. Davi lhe fala, 1 de Crônicas, capítulo 28, diz assim, ó: e tu, meu filho Salomão, conhece a o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-se-á para sempre. A
Amado, Davi, antes de morrer, ele estava ensinando: meu filho, busque a Deus. Meu filho, não deixe de buscar a Deus. Busque a Deus. Davi também fala em Salmo 34, versículo 4, fala: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Amado, a solução está aí. É buscar a Deus. Paulo fala isso. Paulo, ele pega, ele vê tudo que estava acontecendo e ele falou: caramba, eu achava que era perfeito, falta alguma coisa. Eu estava querendo fazer as coisas com as mãos, defender, ter um zelo pelas coisas. Não. Deus falou para ele: não é só isso. Por isso que o versículo 13 aí, 3, versículo 12, Paulo fala: não que eu já tenha alcançado ou seja perfeito. Ele estava numa busca. Por isso que ele fala lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele fala: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e é galardoador dos que aquele que busca recebe recompensa de Deus. E tem gente que está aqui para receber recompensa de Deus. Dá uma glória a Deus. Através da tua busca, Deus dá resposta. Através da tua busca é gerada esperança no teu coração. Através da busca, Deus concretiza a fé. Através da busca, você entende que você é imperfeito e depende de Deus. Através da busca, você como filho tem relacionamento com o Pai, e o Pai te escuta, e o Pai vê, e o Pai te provê. Você pode dar uma glória a Deus? Você dá uma salva de palmas ao Senhor? É através da busca. Através da busca. Você tem que buscar e continuar buscando. A tua diferença para o ímpio não é ler a Bíblia como forma de conhecimento de história, mas como forma de relacionamento. E os joelhos no chão não é como uma forma somente de livramento para alcançar alguma coisa querendo, mas acima de tudo, de conhecimento do coração de Deus, para gerar relacionamento. Você conhece a Bíblia não como uma história, mas para gerar um relacionamento com a palavra de Deus, conhecer mais a Deus, e os teus joelhos no chão para conhecer o coração de Deus, para gerar relacionamento com você. Daí você vai viver um homem que sabe das suas imperfeições, mas você vai chegar na perfeição, onde Deus quer que você chegue. O próprio Paulo fala isso, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Ele fala: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Era o quê? Perfeito. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus, ele fala lá em Mateus 5, versículo 48, ele fala: sede perfeitos, como é o vosso Pai que estás no céu. Mas você não é imperfeito? Você e eu não somos imperfeitos, devido a uma natureza. Que tipo de perfeição é essa que Deus quer que você chegue e eu chegue? Você vai entender no próprio texto de Mateus 5. Abra lá e depois nós vamos ver em Coríntios que Paulo fala. Mateus 5, versículo 46. Olha que Deus fala. Ele fala no versículo 48, fala: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Mas olha lá no 43 e diante: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz o que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desce sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazei os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não faz os publicanos também os mesmos? As mesmas coisas? Pega agora Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, que a gente leu.
1 Coríntios 11, versículo 1, ele fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha o versículo anterior que ele fala, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 33, como também em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Paulo estava dando o seu coração, o seu amor pelas pessoas. Sabe por que você busca a Deus? Para que o amor perfeito de Deus haja através da sua vida. Você não busca a Deus para alcançar alguma coisa. Você não busca a Deus para acontecer alguma coisa. Você busca a Deus para o amor de Deus acontecer dentro do seu coração. Você busca a Deus. Sabe por quê, meu amado? Não é porque se você buscar a Deus só para ter alguma coisa, só para ler a Bíblia por ler, você é um robô. Se você orar por orar, para alcançar alguma coisa, você continua a ficar vazio de Deus. Porque a perfeição de Deus é o amor. O amor é o vínculo da perfeição, a Bíblia fala. Então quando eu busco a Deus, eu vou crescendo em amor, eu vou aperfeiçoando o amor de Deus dentro de mim, tanto pela palavra como pela oração. Então por que buscar? Porque quanto mais você busca, mais você tem Deus. Porque Deus é. Dá uma salva de palmas ao Senhor. É isso. Você busca a Deus para você atingir perfeito como o Pai Celeste é para amar os inimigos. Amado, se você não tiver amor, como é que você vai amar uma pessoa que é contra você, que te trai, que te dá rasteira, que critica você, que aponta? Sabe como é que você consegue isso? Buscando a face de Deus e orando, porque o que está dentro de você é o próprio amor presente. O que Deus quer, não que você seja perfeito, que você tenha uma natureza pecaminosa, mas você tem que ser perfeito em amor. Imagine todo mundo em amor, no vínculo da perfeição. Não teria mal, não teria guerras, não teria violência, não teria o amor ao dinheiro, que é o grande problema. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Deus é amor, meu irmão. Então quando você busca a Deus, e quando você desenvolve isso, Deus quer que você chegue na perfeição do amor. Pessoas vão te trair, pessoas vão criticar você, vão tacar, você está abraçando e vai falar: ele não sabe o que faz. Senhor, perdoa, como Estevão fez, como Jesus fez na cruz. O buscar te gera isso dentro de você. Então você não entende como uma pessoa tem uma reação e você tem outra. Quando você sofre uma rasteira, crítica, você está querendo matar o irmão, não quer saber dele. Sabe o que falta dentro de você? O amor de Deus. Deficiência de busca e relacionamento com o Pai. Isso que Deus quer de você e de mim. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. A essência, o maior dos dons é o amor. Então quando você lê, quando você busca de todo o coração por alguma coisa, quando você busca estar mais perto de Deus, Deus vai transformando você, a imagem dele, que é o próprio amor em pessoa. Não é para só você acontecer alguma coisa na tua vida, não é só para você alcançar alguma coisa na sua vida, não é só para você ter alguma coisa na sua vida, é para gerar amor dentro de você, é para você amar os teus inimigos, orar para aqueles que te perseguem, ver o mundo como é que está, estender a mão ao próximo, como Paulo fez. Aí ele falou: sede meus imitadores. Apesar de toda a deficiência que eu tenho, a natureza humana está dentro de mim, mas eu tenho uma coisa que você ainda não tem: o amor de Deus atuante. É isso que a igreja tem que entender. Se a igreja entendesse esse amor, a gente estaria ajudando o outro, a gente estaria se preocupando com o outro. A gente não levaria em conta as falhas do irmão, não geraria críticas. A gente amaria uma igreja totalmente diferente. Você está entendendo? Então, glória a Deus. Entendeu porque o mundo é mau? O mundo é mau, que falta a presença de Deus. Por quê? Porque não busca o amor de Deus, porque Deus é amor. Então, sem o amor, pega a Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 13. Você vai ver logo bem claro. É o amor, meu irmão. Deus quer que você busque, não pare de buscar e continue a buscar, porque está sendo aperfeiçoado dentro de você o amor de Deus. Não
Não é só para você ter um relacionamento por ter. Não é só para você ter as coisas por ter. Não é só para você cumprir um propósito. É para você ser como Paulo foi. Olhar para as pessoas, esticar a mão. Aleluia, atender. Se preocupar. É como Jesus falou, é abraçar o inimigo, é amar. Porque amar quem ama você não tem graça nenhuma. Então sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é. Ele está falando do amor. É isso. Aí tu não vai entender porque uma pessoa libera perdão com facilidade, abraça a pessoa, e o outro nega, não quer ver nem a cara dele. Sabe por quê? Porque ainda não está aperfeiçoado o amor dentro do coração. Ou seja, falta de busca ainda de relacionamento profundo com Deus. Que nem é qualquer um que passa o que Paulo passou, que esses homens de Deus passaram e continuaram glorificando, exaltando o nome do Senhor e ir atrás dessas pessoas. Sabe por quê? Porque eles não viam as deficiências, eles não viam os erros, eles não viam as falhas das pessoas. Porque tudo é a noiva do Senhor, o leproso é a noiva do Senhor, o demoniado gadareno era a noiva do Senhor. Aquela mulher com fluxo de sangue que tocou na hora do Senhor era a noiva do Senhor. Todos nós somos um. É isso. O que falta na gente, numa forte profundidade, é a busca. É buscar e continuar buscando. Não para ter vitória, mas para ser cada vez mais parecido com Deus. Porque Deus é amor. E esse amor que está dentro de você tem que sair. Ele é a própria essência do amor. Então se está atuante dentro de você, apesar de você ser falho, você está chegando à perfeição onde Deus quer. A Bíblia fala assim, presta atenção. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ele vai falando tudo sobre amor. Agora lê o versículo 9. Por parte, porque em parte conhecemos em parte e profetizamos. 10, que é o mais importante. Mas quando vier o que é perfeito, quando vier o que é perfeito, ele está falando de quê? Do amor. Então o que é em parte será aniquilado. Toda imperfeição some quando a perfeição do amor entra. Toda a tua imperfeição, meu amado, é jogada por terra quando o amor de Deus entra. É a perfeição, é o amor. Quando entra o perfeito, aquilo que era em parte, eu não sou falha, eu sou dependente de Deus, eu sei das minhas incapacidades. Quando entra o amor perfeito de Deus dentro de mim, eu começo a fazer as coisas com um amor tremendo como Deus amou o mundo. O que era em parte é aniquilado. Você vai amar mais a Deus, você vai cumprir mais a palavra de Deus, você vai viver mais a Bíblia, você vai querer acertar tudo por amor a Deus e por amor ao próximo. Chegou na perfeição de Deus. Eu sei que teve um diácono que botou no grupo dos diáconos, eu não sei quem, eu não me lembro quem foi. E daí também surgiu porque eu escrevi isso. Eu gostei do que eu escutei. John MacArthur é John Fenelon MacArthur. É um norte-americano, um teólogo, pastor, antigo, acho que ele está com 83 anos, locutor de rádio. Ele tem um programa chamado Graça para Você. Anos, um pregador tremendo, já lançou vários livros. Ele fala uma coisa que eu anotei por essa fotinho que mandaram no grupo de diáconos. O verdadeiro crente sempre irá obedecer, pelo fato de guardarmos vestígios de uma natureza pecaminosa. Ninguém poderá obedecer perfeitamente, mas o desejo para realizar a vontade de Deus está sempre presente em crentes verdadeiros. Ou seja, você vai ser sempre falho, sempre deficiente, sempre incapaz. A forma de atingir a perfeição que Deus quer que você atinja, quando o teu amor é totalmente explorado dentro de você e você libera isso. Quando você, o irmão, te trata mal, você continua falando com ele.
Você não trata as pessoas, você não quer sair da vida da pessoa. Quando você perdoa verdadeiramente de fato, quando uma pessoa pede ajuda, você estende a mão. Você está vivendo o amor de Deus, a perfeição que tanto Deus espera de você, que ninguém é capaz de chegar na perfeição, ser como Deus, mas eu posso expressar o amor dele para muitas pessoas. Você está me entendendo? Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia, aleluia. A Bíblia, ela não pode ser um substituto de Deus. Presta atenção, a Bíblia, que é a palavra de Deus, não pode substituir o próprio Deus, a qual escreveu. Tem muita gente que lê a Bíblia o tempo todo, mas não tira um tempo com Deus para orar, para criar um relacionamento com Ele. As duas coisas trabalham juntas. Mas estou falando uma coisa séria. As pessoas não têm paciência de se ajoelhar e ficar um tempo com Deus, e buscar a Deus e continuar buscando a Deus. Então, como é que você vai desenvolver o perfeito amor de Deus? Só lendo? Deus é uma pessoa. Ele quer escutar da tua boca as tuas necessidades. Ele quer manter um relacionamento com você. E Ele quer liberar o amor dEle para você quando você abre a boca e pede para Ele. Isso cria uma coisa chamada intimidade com Deus, relacionamento com Deus, entendimento porque Deus faz e porque não faz, por amor de você e de mim. Só vai conseguir quando você se ajoelhar, orar e buscar. E presta atenção uma coisa: a busca para Deus é solitária e não compartilhada, tá? Uma busca com Deus perfeita, ela é solitária e não compartilhada. Não adianta você pedir ao pastor para orar por você, não adianta você pedir às pessoas para orar com você, porque Deus quer ter algo a sós com você. Então tem coisa que o pastor vai ter que orar por você, mas tem uma coisa que ele não pode fazer por você, é ter um relacionamento de Deus, unir você com Ele. Isso tem que partir de você, para que você possa expressar o verdadeiro amor, que está já dentro de você. Falta só tirar a tampa. Como acontece isso? Busca, e mais busca, e mais busca, e orar, e buscar, e se entregar a Deus. O sumo sacerdote, a Bíblia fala que naqueles tempos entrava nos santos dos santos sozinho, porque ele representava o amor de Deus na terra. Para se chegar a Deus é de uma forma solitária. Isso é muito sério, irmão. Quando a gente busca a Deus, você muda, seus pensamentos mudam, as suas atitudes mudam. Porque no fundo, Deus quer expressar o amor dEle através de você. E para isso tem que acontecer transformação. Como acontece isso, pastor? Você buscando a face dEle, porque Deus é amor. Não tem como fazer isso por você. Quanto mais você sobe o monte para buscar a face de Deus como filho, mais longe você fica dos homens. É você e Deus. Presta atenção uma coisa. Crente que é crente verdadeiro, que é filho de Deus, não é um crente só de domingo que senta num banco. Crente verdadeiro para Deus é aquilo que tudo você aprende no domingo e você aplica na segunda. Que começa um tempo novo na tua vida. Você tem 6 dias para mostrar isso para Deus. Então o verdadeiro crente não é só sentar e levantar a mão nesse momento aqui, que lá fora você continua uma vida normal. Você tem que aprender e aplicar a partir da segunda-feira o que você aprendeu no domingo, senão não adianta de nada. Isso é muito sério. Você está dando para entender o que eu estou falando aqui? Então é isso, porque qualquer um pode entrar naquela porta, por aquela porta, sentar aqui, levantar a mão para Deus e não ter relacionamento nenhum com Ele. Só veio aqui para buscar um momento, uma necessidade, e sair pela mesma porta e nunca mais aparecer. Isso já aconteceu várias vezes aqui. Gente que já entrou, até se batizou, no outro dia sumiu. O que é buscar a Deus para você? Que Deus abençoe a todos. A Bíblia fala uma coisa tremenda. Paulo fala: mas prossigo para alcançá-lo.
Faça como Paulo. Acho que é em Filipenses, ele fala isso. Não que eu tenha alcançado que seja perfeito, Filipenses 3,12, mas prossigo para alcançá-lo, aquilo que para que fui também preso por Cristo Jesus. Sabe por que ele foi preso? Deus amou o mundo de tal maneira, o amor, meu irmão. Eu fui preso por Cristo porque é o único modo de salvação para o homem. Mas quando você é crucificado com Cristo, eu não entendo como o cristão, em suas atitudes, não mostra o amor de Deus para as pessoas. Em atitudes e em gestos. Alguma coisa tem que acontecer dentro de você a partir de amanhã. Eu tenho certeza que você vai melhorar cada vez mais em nome de Jesus. E quem recebeu essa palavra, dá um glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. É para Ele. É por isso que você busca a Deus. Não pense que o pastor é mais santo que você. Não, você também pode ser tão igual ou melhor. É só você buscar, porque o mesmo Deus que está dentro de mim está dentro de você e completo, não está em partes. Não é igual aquele filme de japonês do Jasper, sei lá, Changeman, né? Que vai juntando uma parte e vai formando um robô. Não. Não é porque um pedaço de Deus está dentro de você, um pedacinho nele, juntar para ter o Deus inteiro. Deus está inteiro dentro de você, dentro do Assis, dentro do Marco, dentro da Rosana. Busca Ele. É isso que Deus quer. E que Deus te abençoe no amor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.